Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Envie esta mensagem a todos os exilados, assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelão. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías, de Neelão, e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. A restauração de Israel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens, com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia! Sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó. Mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel. Declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante. E os seus descendentes, da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz. E em segurança. Ninguém o inquietará. Porque eu estou com você. E o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu o dispersei. Mas a você, não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor. Seu ferimento é grave. Sua ferida, incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei a você um castigo cruel. Porque é grande a sua iniquidade. E numerosos são os seus pecados. Porque você grita. Por causa do seu ferimento. Por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você. Porque é grande a sua iniquidade. E numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento. E curarei as suas feridas. Declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada. Aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor. Mudarei a sorte das tendas de Jacó. E terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas. E o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça. E o som de regozijo. Eu os farei aumentar. E eles não diminuirão. Eu os honrarei. E eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado. E a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um entre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto. E ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Vejam, a tempestade do Senhor. Sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Capítulo 31. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte
Achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno. Com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez. Ó Virgem, Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos. E sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras. Nas colinas de Samaria. Videiras antes profanadas pelos lavradores. Que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão. Nas colinas de Efraim. Venham e subamos a Sião. À presença do Senhor. Do nosso Deus. Assim diz o Senhor. Cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: O Senhor salvou o seu povo. O remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte. E os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado. Mulheres grávidas. E em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro. Mas eu os conduzirei. Em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água. Por um caminho plano. Onde não tropeçarão. Porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações. E proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá. E, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó. E o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria. Nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria. Pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro. As crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado. E não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria. Como também os jovens. E os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria. Em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura. E o meu povo será saciado. Pela minha bondade. Declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouve-se uma voz em Ramá. Lamentação e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos. E recusa ser consolada. Porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor. Contenha o seu choro. E as suas lágrimas. Pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança. Para o seu futuro. Declara o Senhor. Seus filhos voltarão. Para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim. Lamentando-se. Tu me disciplinaste. Como a um bezerro indomado. E fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei. Porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado. Porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão. Declara o Senhor. Coloque marcos. E ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem, Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você vagará? Ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo. Nesta terra, uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: O Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá, por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias. Declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar, para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre. Assim diz o Senhor. Se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo que eles têm feito. Diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale, onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Capítulo 32. Jeremias compra um terreno. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias acusando-o de fazer a seguinte profecia: O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. Ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens, tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras.
Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios, que estão atacando esta cidade, entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram altares idólatras para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e, assim, levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Capítulo 33. A promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela.
Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos Exércitos. Pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes, da Cefelá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as cota, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo. Da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva. E Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer, continuamente, holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Capítulo 34. Aviso a Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém, e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face. E você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam, também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor! Sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém. Enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos, concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito,
da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas, agora, vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês, repetidas vezes, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou.
Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Capítulo 36. Joaquim queima o rolo de Jeremias. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias, até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados, o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Ecbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu, ele ditou todas essas palavras, e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo, e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou, por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá, ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei contra eles,
porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Capítulo 37. Jeremias é preso. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E, quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me, o exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade, eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor, não se enganem, dizendo, os babilônios certamente vão embora. Porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas, quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo, e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E, secretamente, o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizaram para você: o rei da Babilônia não atacará nem a vocês nem a esta terra? Mas, agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Capítulo 38. Jeremias é posto numa cisterna. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E, assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor,
esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias. E o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não o matarei nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada, você e a sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas, se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E, no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio, Nergal-Sarezer de Sangar, Nebu-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E, naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor,
rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor, você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei, você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Capítulo 40. Jeremias é libertado pelos babilônios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você, vá para onde achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou, volte a Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicão, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicão, governador de Judá e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias, em Mispá, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, e Jazanias, filho do Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados, não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas, vocês, façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá. E fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispá. E lhe disseram, você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo. Mas Gedalias, filho de Aicão, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Cariá, disse em particular a Gedalias, em Mispá, irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Cariá, não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Capítulo 41. Fuga para o Egito. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicão, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos,
Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicão. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate. Temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo, que Ismael tinha levado como prisioneiro, viu Joanã, filho de Cariá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então, Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicão, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real, que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram, parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Capítulo 42. Jeremias 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós em favor de todo este remanescente. Pois, como você vê, embora fossemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo o que o Senhor responder eu direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E ele convocou Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei, eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra nem ouviremos o som da trombeta,
nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir. A guerra que vocês temem os alcançará, a fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês, quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito. Estejam certos disto, eu hoje os advirto. Que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você, e nós o faremos. Eu disse a vocês, hoje mesmo, o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Capítulo 43. Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer. Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não o mandou dizer que não fossemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim Joanã, filho de Cariá. Todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixará com Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Pegue algumas pedras grandes, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó, em Táfnis. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito, e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Capítulo 44. Desastre por causa de idolatria. Esta é a palavra do Senhor, que foi dirigida a Jeremias, para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis, e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles nem vocês nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir. Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados,
pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que morava no Egito, e na região de Patros, disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos, nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: E o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua palavra nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Prossigam. Façam o que prometeram. Cumpram os seus votos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: Certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à rainha dos céus. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então, todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor, e então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Capítulo 45. Mensagem de apoio a Baruque. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá.
Capítulo 46. Uma mensagem sobre o Egito. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem um capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças. E vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados. Estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Declara o Senhor. O ágil não consegue fugir. Nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates. Eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta? Como o Nilo. Como rios de águas agitadas. O Egito se levanta como o Nilo. Como rios de águas agitadas. Ele diz, eu me levantarei. E cobrirei a terra. Destruirei as cidades. E os seus habitantes. Ao ataque, cavalos. Avancem, carros de guerra. Marchem em frente, guerreiros. Homens da Etiópia e da Líbia. Que levam escudos. Homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano. Ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança. Para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se. Até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte. Junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo. Ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação. Os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro. E ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito. E proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis. E em Táfnis. Assumam posição. Preparem-se. Porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu. Porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem. Caem uns sobre os outros. Eles dizem, levantem-se. Vamos voltar para nosso próprio povo. E para nossa terra natal. Para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito. É barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida. Declara o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes. Como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio. Vocês que vivem no Egito. Pois Mênfis será arrasada. Ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha. Mas do norte a ataca. Uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras. São como bezerros gordos. Eles também darão meia volta. E juntos fugirão. Não defenderão suas posições. Pois o dia da derrota deles está chegando. A hora de serem castigados. O Egito silvará. Como uma serpente em fuga. À medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados. Como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta. Declara o Senhor. Por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos. São incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada. Será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz, castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema. Meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante. E os seus descendentes, da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz. E em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você. Declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais.
Capítulo 47. Uma mensagem sobre os filisteus. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: Vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará. Gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos, dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra, e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus, e de eliminar todos os sobreviventes, que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada, ó remanescente da planície. Até quando você fará incisões no próprio corpo? A espada do Senhor. Quando você descansará? Volte à sua bainha. Acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar? Quando o Senhor lhe deu ordens. Quando determinou que ataque Ascalon e o litoral. Capítulo 48. Uma mensagem sobre Moabe. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham. Vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada. Ó Madmen, a espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação. Grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente. Enquanto seguem na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam. Corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados. E Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído. Como o Senhor falou: ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado, com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores, que a decantarão, esvaziarão as suas jarras, e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer: somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída, e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança. Declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória, e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom. Pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem. Vocês que vivem em Aroer, perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles: o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto. A Olom, Jaza e Mefaate. A Dibom, Nebo e Bet de Blataim. A Kiriataim, Bet Gamu. E Bet Meon. A Queriote e Bosra. A todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado. Declara o Senhor. Embriaguem-na.
pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito. E será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo. Para você? Foi ele encontrado. Em companhia de ladrões. Para que você sacuda a cabeça. Sempre que fala dele. Abandonem as cidades. Habitem entre as rochas. Vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba. Que faz o seu ninho. Nas bordas de um precipício. Temos ouvido. Do orgulho de Moabe. Da sua extrema arrogância. Do seu orgulho e soberba. E do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância. Declara o Senhor. A sua tagarelice sem fundamento. E as suas ações que nada alcançam. Por isso, eu me lamentarei por Moabe. Gritarei por causa. De toda a terra de Moabe. Prantearei pelos habitantes. De Quireres. Chorarei por vocês. Mais do que choro por Jazar. Ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar. E chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas. E sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram. Das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho. Nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas. Com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom. É ouvido em Eleale e Jaás. Desde Zoar até Oronaim. E Eglat-Selizia. Pois até as águas do Ninrim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses. Declara o Senhor. Por isso o meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Quireres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada. E toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões. E toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe. E nas praças. Não há nada senão pranto. Pois despedacei Moabe. Como a um jarro. Que ninguém deseja. Declara o Senhor. Como ela foi destruída. Como lamentam. Como Moabe dá as costas. Envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo. E de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Vejam. Uma águia planando. Estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada. E as fortalezas serão tomadas. Naquele dia. A coragem dos guerreiros de Moabe. Será como a de uma mulher. Em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação. Pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você. Ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror, cairá numa cova. E quem sair da cova, será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo. Declara o Senhor. Na sombra de Esbom. Os fugitivos se encontram. Desamparados. Pois um fogo saiu de Esbom. Uma labareda, do meio de Seom. E queima as testas dos homens de Moabe. E os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído. Seus filhos são levados para o exílio. E suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe. Em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Capítulo 49. Uma mensagem sobre Amon. Acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias. Declara o Senhor. Em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas. E os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram. Diz o Senhor. Lamente-se, ó Esbom, pois a está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Ponham veste de lamento e chorem. Corram para onde der. Pois Moloque irá para o exílio. Com os seus sacerdotes. E os seus oficiais. Porque você se orgulha de seus vales? Porque se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel! Você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta. Diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção. E ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas.
declara o Senhor. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam. Escondam-se em cavernas profundas. Vocês que moram em Dedã. Pois trarei a ruína sobre Esaú. Na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos. Eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também. Podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei. Declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão, por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas. Diz o Senhor: ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora de sua terra. Quem é o escolhido? Que designarei para isso? Quem é como eu? Que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas. Por causa deles, ao som de sua queda a terra tremerá. O grito deles ressoará até o mar vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atonitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia. Declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e os reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar, e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelôs. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente. Escondam-se em cavernas profundas. Vocês habitantes de Hazor. Diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante. Declara o Senhor. Uma nação que não tem portas, nem trancas, e que vive sozinha. Seus camelôs se tornarão despojo, e suas grandes manadas, espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína. Declara o Senhor. Hazor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão,
no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos, que vêm dos 4 cantos do céu, soprem contra Elão. E eu os dispersarei aos 4 ventos. E não haverá nenhuma nação, para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente. Declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão, e destruirei seu rei e seus líderes. Declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros. Declara o Senhor. Capítulo 50. Uma mensagem sobre Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas. E seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará. Arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época. Declara o Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião, e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor, numa aliança permanente, que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam, e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas, e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia. Saiam da terra dos babilônios. E sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão. Declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão, como uma novilha solta no pasto, e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que a deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações. Um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão, por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra. De todos os lados. Ela se rende, suas torres caem. E suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador. E o ceifeiro, com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor. Que cada um volte para o seu próprio povo. E cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem. E ele pastará no Carmelo e em Bazã. E saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época. Declara o Senhor. Procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado. Pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim. E aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos,
Matem-nos. E destruam-nos totalmente. Declara o Senhor. Façam tudo o que ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra. Grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia. Entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia. E você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada. Porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal. E trouxe para fora as armas da sua ira. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer. Na terra dos babilônios. Venham contra ela. Dos confins da terra. Arrombem os seus celeiros. Empilhem-na como feixes de cereal. Destruam-na totalmente. E não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros. Que eles desçam para o matadouro. Ai deles. Pois chegou o seu dia. A hora de serem castigados. Escutem os fugitivos. E refugiados vindos da Babilônia. Declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou. Como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros. Contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez. Porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas. E todos os seus guerreiros se calarão naquele dia. Declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante. Declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Pois chegou o seu dia. A sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá. E ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades. E o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido. E também o povo de Judá. Todos os seus captores. Os prendem à força. Recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles. E trará descanso à terra. Mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios. Declara o Senhor. Contra os que vivem na Babilônia. E contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos. Contra os seus carros de guerra. E contra todos os estrangeiros. Em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas. Elas secarão. Porque é uma terra de imagens esculpidas. E eles enlouquecem. Por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão. E as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada. Nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E as cidades vizinhas. Diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Vejam. Vem vindo um povo do norte. Uma grande nação. E muitos reis se mobilizam. Desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. E o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos. Em formação de batalha. Para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele. Dores como as de uma mulher que está dando à luz. Como um leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido? Que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia. O que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados. E as pastagens ficarão devastadas. Por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia. A terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Capítulo 51. Jeremias 51. Assim diz o Senhor. Vejam. Levantarei um vento destruidor. Contra a Babilônia. Contra o povo de Lebe-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia. A fim de peneirá-la como trigo. E devastar a sua terra.
No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros. Destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas, como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos. Embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel, fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos, por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na. E vamos, cada um para sua própria terra. Pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas. Peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará. Se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda. Posicionem as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano. O que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros. Chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo. Com certeza a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra. Com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus. Com o seu entendimento, ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem, desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis. São objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações. Com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro. Com você despedaço carro de guerra e cocheiro. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora. Você que destrói a terra inteira. Declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você. Eu a farei rolar dos penhascos. E farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada, para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre. Declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra. Toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos: Ararate, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, seus governadores, e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia, para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou. Tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas. As trancas de suas portas
Estão quebradas. Um emissário vai após outro. E um mensageiro sai. Após outro mensageiro. Para anunciar ao rei da Babilônia. Que sua cidade inteira foi capturada. Os vaus do rio foram tomados. A vegetação dos pântanos foi incendiada. E os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade de Babilônia é como uma eira. A época da colheita. Logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Devorou-nos, lançou-nos em confusão. Fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente ele nos engoliu. Encheu seu estômago. Com nossas finas comidas. E então nos vomitou. Que a violência, cometida contra nossa carne, esteja sobre a Babilônia. Dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia. Diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor. Vejam, defenderei a causa de vocês. E os vingarei. Secarei o seu mar. E esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas. Uma habitação de chacais. Objeto de pavor e de zombaria. Um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos. Rosnam como filhotes de leão. Mas, enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles. E os deixarei bêbados. Para que fiquem bem alegres. E, então, durmam e jamais acordem. Declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros. Para o matadouro. Como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada. Como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia. Será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia. Suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas. Uma terra seca e deserta. Uma terra onde ninguém mora. Pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia. E o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele. E a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo. Cada um salve a sua própria vida. Da ardente ira do Senhor. Não desanimem. Nem tenham medo. Quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano. Outro no próximo. Rumor de violência na terra. E de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias. Quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada. E todos os seus mortos jazerão, caídos dentro dela. Então o céu e a terra, e tudo o que existe neles, gritarão de alegria, por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão. Declara o Senhor. A Babilônia cairá, por causa dos mortos de Israel. Assim como os mortos de toda a terra, caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam, lembrem-se do Senhor. Numa terra distante. E pensem em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados. Pois fomos insultados. E a vergonha cobre o nosso rosto. Porque estrangeiros penetraram. Nos lugares santos. Do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias. Declara o Senhor. Quando castigarei as suas imagens esculpidas. E por toda a sua terra. Os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu. E fortifique no alto a sua fortaleza. Enviarei destruidores contra ela. Declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito. O som de grande destruição. Vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia. Ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão. Como grandes águas. O rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados. E seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes. E os seus sábios. Os seus governadores. Os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre. E jamais acordarão. Declara o Rei. Cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A larga muralha da Babilônia será desmantelada. E suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maaseias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado.
Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em alta voz. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. E seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Capítulo 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram a Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado das 2 colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis, que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna, com suas romãs, era igual. Havia 96 romãs nos lados, o número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor. De Jerusalém. Em seu 23º ano.
Judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte.